Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. Continuamos o nosso caminho rumo à Páscoa, nos preparando nesse tempo bonito, litúrgico, forte da Santa Igreja. No segundo domingo, nós sempre escutamos o texto da transfiguração de Jesus, talvez para nos mostrar a realidade da ressurreição que nos aguarda, né? No alto da montanha, Jesus transparece um pouco da glória que ele futuramente terá enquanto ressuscitado. Essa cena é muito importante porque sempre antes dela vem o primeiro anúncio da paixão. Jesus anuncia que haverá de morrer, os discípulos não compreendem isso, e depois vem a cena da transfiguração para mostrar que é pela cruz que ele chegará à glória da ressurreição. Essa cena aparece tanto em Marcos, Mateus e Lucas, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes que aparecem somente no Evangelho de Lucas. O primeiro detalhe é que Lucas destaca que Jesus subiu a montanha para rezar. Isso não aparece nos outros evangelistas. É enquanto estava rezando que Jesus se transfigurou. Então, quando nós estamos em sintonia com o Pai do Céu, em oração, nós também somos transfigurados pela graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Um detalhe que aparece em Lucas e Mateus e não aparece em Marcos é que o rosto de Jesus muda de aparência, ou o rosto de Jesus brilha, né? Então é muito interessante esse detalhe do rosto, né? E isso tem a ver com as duas figuras que aparecem com Jesus, Elias e Moisés, né? Então é muito interessante porque Elias simboliza a lei, né? Moisés simboliza a lei e Elias simboliza os profetas. Ambos simbolizam o Antigo Testamento inteiro. É como se o autor do texto quisesse insinuar que o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus enquanto Messias, que será glorificado após a sua morte. Jesus é o Messias servo sofredor, mas que ao mesmo tempo haverá de ser ressuscitado e glorificado pelo Pai. Pelo Pai. Um outro detalhe que aparece somente aqui no Evangelho de Lucas é que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus sobre a morte que ele iria sofrer em Jerusalém. No texto grego aparece a palavra êxodo. Então, é sobre o êxodo que Jesus haveria de sofrer em Jerusalém. Êxodo significa a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Não é só morte. Então, o Antigo Testamento aponta para o mistério da morte e ressurreição de Cristo. Morte e glorificação de Cristo. É interessante que essa cena se passa numa montanha e Moisés recebeu a revelação divina, as tábuas da lei na montanha. Elias também fez uma experiência de revelação divina no alto da montanha. Moisés pediu para ver o rosto de Deus e Deus disse que não poderia, senão ele morreria. Quando Deus vai passar por Elias, Elias cobre o rosto para justamente não ver o rosto de Deus. E agora ambos podem ver o rosto de Deus revelado no rosto do Cristo, porque Cristo é o rosto humano, o rosto visível de Deus na terra. Então esse texto é uma teofania, uma manifestação de Deus. Quer ensinar que em Cristo Deus se revelou, Deus mostrou o seu rosto, né? Além disso, Jesus está transfigurado, né? Ou seja, revelando a sua futura glória de ressuscitado. E é interessante que Moisés, segundo o Antigo Testamento, foi enterrado, mas só Deus sabe onde que ele foi sepultado. Uma metáfora para dizer que ele vive em Deus. E Elias foi arrebatado ao céu, então ele não passou pela morte. Então nós temos aqui três, digamos assim, ressuscitados, né? Três figuras que já estão em glória vivendo no mundo divino, no mundo de Deus. Então muito interessante, né? Isso daqui. Relembrando que na narrativa a cena da transfiguração acontece antes da paixão, mas que Jesus está antecipando para os discípulos a futura glória que haverá de ter enquanto ressuscitado. Depois Pedro vai dizer, né, que é da questão das três tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, né? E essa insistência de Pedro, né, das tendas, simboliza duas coisas. Em primeiro lugar, o desejo de permanecer nessa experiência gostosa de céu. Ele não quer descer para a terra, para viver a realidade da terra. E Jesus vai insistir que é preciso descer da montanha, pois é no descer da montanha que se evangeliza e que se constrói o reino de Deus.
lembrando aquelas pessoas que gostam muito de viver no momento da contemplação, mas que têm pouca ação pastoral, né? Outro detalhe é que a questão das três tendas, ou seja, a palavra tabernáculo, tenda, morada, alguns entendem que é o seguinte, porque Pedro está querendo colocar na mesma altura, na mesma dimensão, Jesus, Moisés e Elias. E vem a nuvem, que simboliza o Pai, Deus, e corrige isso. Esse é meu filho amado, ou esse é meu filho escolhido, e escutem-o. E aí Moisés e Elias desaparecem. Então é muito interessante isso. Depois que Deus corrige e fala, é meu filho que vocês têm que escutar, Moisés e Elias somem. Então, a igreja não deve mais escutar a lei e nem os profetas. A igreja deve escutar Jesus, porque Jesus é que revela o rosto de Deus, né? Então, aqui é interessante a gente pensar que várias experiências religiosas que ainda hoje vivemos, muitas vezes podem estar pautadas em tradições do Antigo Testamento e não em Jesus. Significa que estamos escutando mais o Antigo Testamento do que Jesus. Está errado. Somos cristãos. Outras experiências querem experiências de revelação de futuro, etc. Então seria a experiência dos profetas, né? Aqueles que anunciaram a chegada do Messias. Não tem que esperar mais nada, não tem que esperar mais revelação nenhuma, né? Porque tudo já foi dito, ensinado e revelado por Jesus. Então somente a ele devemos escutar, né? Então é um texto muito lindo que mostra a centralidade da pessoa de Cristo enquanto aquele que é o rosto de Deus, o rosto humano de Deus para nós, aquele que nos revela quem é Deus, qual é a vontade de Deus para nós. Depois da primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 15, nós temos a cena da aliança de Deus com Abrão. Deus tirou Abrão lá de Ur dos Caldeus, lá da Babilônia, trouxe para a terra prometida, e Abrão pede um sinal de que ele terá terra e descendência. Então Deus manda cortar uma aliança, era isso mesmo, né? Ou seja, uma aliança, um contrato se fazia naquela época cortando animais e as duas partes do contrato passando entre os animais, fazendo o juramento de que, se não fossem fiéis à aliança e ao contrato, poderia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com os animais. Ok? Então é muito interessante que Abraão prepara os animais, mas ele dorme, ele não passa. Só Deus passa, simbolizado pelo fogo. Ou seja, só Deus fez a aliança. Então é muito interessante, é uma aliança unilateral. A grande mensagem do texto é que Deus será fiel à sua parte, mesmo que a outra parte seja infiel. Ora, nós não acreditamos que em Cristo Deus fez uma nova e eterna aliança com toda a humanidade, com toda a criação? Pois é. Mesmo que permaneçamos infiéis, mesmo e apesar do nosso pecado, Deus permanece fiel e sempre haverá de nos amar, resgatar e salvar, né? E nos ajudar a chegar na terra prometida do céu. Uma coisa muito linda. E depois a segunda leitura traz o tema do que significa a transfiguração de Jesus para nós, porque lá no versículo 21 vai dizer, olha, ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, o nosso corpo também será transformado, será transfigurado. Então, por isso, esse corpo precisa ser cuidado, bem tratado, porque esse corpo um dia participará da glória de Deus. Nós não sabemos como isso se dará, mas sabemos que a insistência no corpo é o seguinte: não é somente nossa alma que será salva, será nós por inteiro. A pessoa humana por inteira será salva. A pessoa humana por inteira participará da glória de Deus. E aí, veja bem, Paulo também vai exortar que é necessário ter cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. E aqui esses inimigos da cruz de Cristo podem, segundo a exegese do padre Johann Konings, pode significar dois grupos, ou o grupo dos judaizantes ou o grupo dos helenistas. Os judaizantes eram aqueles que achavam que o cristão, mesmo sendo cristão, tinha que praticar todos os 613 mandamentos da lei de Moisés, né? Então eles achavam que seriam salvos pelo cumprimento da lei religiosa. São inimigos da cruz de Cristo, por quê? Porque acham que serão salvos pelo cumprimento da lei e não pelo sacrifício de Cristo. Já os helenistas, por sua vez, não sabiam, por causa da filosofia pagã, por causa da filosofia platônica, eles achavam que o corpo era mau. Então eles pensavam só na salvação da alma. Só na salvação da alma, né?
Está me parecendo certas pessoas por aí hoje que falam que Cristo veio para salvar alma. Mentira. Cristo não veio para salvar alma. Cristo veio para salvar pessoas inteiras. No Evangelho você não vê Jesus salvando alma, você vê Jesus salvando pessoas. Pessoas com fome, pessoas doentes. É claro que ele salva a alma de certas pessoas, por exemplo, pessoas endemoninhadas, pessoas pecadoras. Ele liberta do demônio, ele perdoa o pecado, a dimensão interior do sujeito. Ele cura, liberta e salva. Mas ele também se preocupa com o corpo. Então, hoje, esses inimigos da cruz de Cristo são todos aqueles que acham que a igreja não tem que se preocupar com a história, com o corpo das pessoas, que o discurso deve ser simplesmente espiritual, deve-se falar somente de coisas interiores. Então, que a igreja não pode falar de sociedade, não pode falar de fome, não pode falar de economia, não pode falar de ecologia, porque isso tem a ver com o corpo. Está errado, entende? Ou seja, tem de falar sim, porque Cristo veio para salvar a história, salvar o ser humano por inteiro, por completo. Os judaizantes hoje são aqueles que acham que serão salvos pelo cumprimento das normas religiosas, normas civis ou um código moral. Se a pessoa é salva por ser idônea moralmente ou cumprir todos os preceitos da religião católica, de que adiantou a cruz de Cristo? Então ela é salva pela lei. Então é inimiga da cruz de Cristo da mesma forma. Então não podemos nos comportar assim. Cristo veio para salvar todas as pessoas, a pessoa por inteiro, e por isso o cuidado com o corpo e com as necessidades do corpo também tem que ser uma preocupação daquele que se diz discípulo e discípula de Jesus. Por outro lado, a prática moral, uma boa conduta, a ética, não provoca a salvação, mas mantém a salvação que Cristo crucificado nos trouxe. Então ela não é soteriológica, mas ela é ética. Deus nos colocou nesse mundo para nos portarmos bem, não é para sermos más pessoas. Mas a salvação é graça, é dom de Deus, e não merecimento por cumprimento de boas obras. Então, querido irmão, querida irmã, que a gente possa bem viver este segundo domingo do tempo da Quaresma, rumo à Páscoa do Senhor. Agradecemos ao Senhor a sua aliança unilateral que fez conosco, uma aliança eterna em Cristo Jesus. Não nos comportemos como inimigos da cruz de Cristo, mas valorizemos o seu sacrifício por nós e correspondamos a esse sacrifício por uma vida idônea, uma vida correta, pois Cristo é o rosto humano de Deus e só a Ele devemos escutar. Não devemos mais escutar os valores, os preceitos, as normas, as regras, a visão de Deus e a religiosidade do Antigo Testamento, e nem também ficar esperando novas revelações como tais novas palavras proféticas por aí, porque tudo já foi dito, tudo já foi revelado no Jesus, o Filho amado, escolhido, aquele a quem nós devemos escutar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.